esse NLCAC, NULICAC, que eu chamo, né? É o Núcleo de Literatura e Cinema. Sim, sim. Núcleo de Literatura e Cinema, André Carneiro. E ele existe desde 2001, né? Eu participei da fundação. Ele, desde 2003 ou 2004, ele fica alojado ali na universidade. Eu tive fora essa década passada, né? E voltei em 2020. Então, eu saí lá em 2010, 2011, voltei em 2020. E estava andando, né? Então, a gente faz alguns eventos aí com autores e a gente fala lá de haikai, nós nunca conversamos de uma maneira assim mais profunda com alguém que se dedica completamente a isso, né? Então, esse grupo, ele tinha lá o renomado escritor André Carneiro, né? Teve conosco até novembro de 14, quando ele faleceu. Depois foi capitaneado pelo Mustafa Ali Canso, um professor também que infelizmente passou também, né? Nos deixou em 2017. E desde então pelo Walter Cardoso, que é um ex-aluno nosso lá na Prata da Casa. Então, hoje, no colóquio com autores, a gente vai fazer uma entrevista com o haicaísta Sérgio Francisco Pichorin, é isso? É assim Isso. que se fala? É assim que se fala. Pichorin, você quer se apresentar ou o que você é, o que você faz? Bom, posso me apresentar. Eu sou professor da UTFPR desde 98, e antes disso eu já fui aluno tanto do doutorado, quanto do mestrado, quanto da engenharia e também do técnico, né? Então, a minha vida lá dentro da UTFPR começou em 79. Então, nem faço as contas de quantos anos já estou lá dentro daquelas paredes lá, e quase já tenho plaquinha de patrimônio. Bom, sou da área de eletrônica, sempre fui apaixonado pela eletrônica, desde o técnico, eletrônica, e na pós-graduação trabalhei e trabalho ainda com a parte de engenharia biomédica, né? Então, atualmente no departamento de eletrônica e na pós-graduação, na parte de orientação de mestrado e doutorado. Então, sou um pouquinho cientista também, né? A gente acaba envolvendo-se com ciência também um pouco. Então, a engenharia, a ciência, como atividade profissional acadêmica, né? Fora desse ambiente, eu sou pai de 2 filhas já adultas, e aí a gente tem os hobbies para se ocupar, né? Uma afinidade de hobbies aí, coleção de moedas, plantar árvores, já fiz curso de produção de sementes, e bicicleta, caiaque, faz umas coisinhas assim, né? Atividades físicas também, né? Faz parte. Mas uma coisa que acaba sempre me envolvendo muito é a parte da natureza. Sou muito apaixonado por ela, né? Acho que quase todo mundo é. E o haikai entra na minha vida nesse aspecto, né? Eu sempre conto porque, como engenheiro, a gente fica muito preso a equações, fórmulas, números, tabelas, gráficos, né? E eu, praticamente até os 30 anos de idade, para mim, qualquer flor era uma flor e qualquer passarinho era um passarinho, né? A observação da natureza era muito pobre para mim. E aí eu conheci o haikai e me apaixonei para aprender. Então, eu entro no haikai um pouquinho diferente do que muitos amigos meus conhecidos e que compartilham esse gênero, eles vêm do mundo das letras, eles são formados em letras, são escritores, são pessoas que vêm pelo viés literário para o haikai, né? E aí eles se espantam quando vê, não, você é um engenheiro. Eu entrei por um outro viés, pela natureza, e o haikai me deu esse subsídio para me aproximar mais dela, conhecer um pouco mais, e a gente pode até discutir um pouquinho mais para frente aí sobre isso, né? E aí eu acabei entrando no haikai há uns
20 e poucos anos atrás e me apaixonei e conheci várias pessoas e me envolvi com grêmios e daí comecei a produzir livros e sempre diz, né, que a gente se realiza quando tem filhos e planta árvore, já plantei muita árvore na minha vida. E aí acabou, fui convidada para também escrever alguns livros, e é uma produção meio modesta, mas sem fins lucrativos, como eu sempre digo, não faço da literatura um ganha-pão, assim, né? Olho muito admirado para quem entra nessa linha, assim, de querer trabalhar com a venda, distribuição, eu fico admirado com isso, mas não é o meu forte. Eu escrevo pelo prazer de ter contato com a natureza. Bom, mais ou menos é isso, assim, é uma apresentação super rápida de mim. Foi muito boa, foi muito boa. Assim, antes de começar aí na sua área de haikais, você tem autores prediletos? Você já falou quando começou a escrever, né? Mas antes dos 30 você não escrevia? Não, eu para literatura, né, sendo bem franco e sincero, eu sempre fui, desde quando eu era lá aluno do curso técnico, eu era, muitas vezes, a gente lia por obrigação, né? Na matéria, você tinha que ler a Luísa Azevedo, apesar que eu gostava da Luísa Azevedo, né, algumas coisas, e a gente tinha que ler aquilo que é... Eu comecei a gostar de ler, assim, por prazer, quando eu li, por exemplo, Malbatã. Aí, porque por causa da matemática, eu ganhei o livro O Homem que Calculava e me apaixonei por Malbatã. E aí eu comecei a ler, mas não sou um leitor assim, um consumidor de livros, né? Na verdade, na parte técnica, a gente já consome bastante tempo lendo, né? E e eu li algumas coisas de ficção científica, Arthur Clarke, Isaac Asimov, até que agora nessa pandemia voltei a reler uma coisa do Asimov, parecia que ele tinha uma bola de cristal, né, para os acontecimentos de hoje em dia, e mais ou menos, o que eu gosto de ler também, assim, no universo paralelo, livros de, não ficção, mas livros de viagem, desses aventureiros que viajam, fazem umas aventuras e escrevem livros, né, relatos de viagem. Por exemplo, o Hans Staden, que teve no Brasil, o Robert Ávila Lambert, e esses caras que se aventuravam aí pelo Brasil colonial, e eu gosto também de ler esse tipo de coisa, assim, bem interessante. Mas não sou muito de ler livro de romance, não. Então, muito pouco, muito pouco. E daí, óbvio, o que eu gosto daí, em função do Haikai, li quase tudo do Leminski, da poetisa paranaense a Helena Collodi, né? Tenho lido alguma coisa, quando a gente pode, e um outro que também me fascina é o Tagore, Rabindranath Tagore, mas esse é uma linha mais assim de reflexão filosófica, também é interessante, né? Boas dicas. Esse último eu não conheço, então qualquer hora eu vou. Ele é prêmio Nobel de Literatura. E esse é um costume também que de vez em quando eu tenho, tá? Eu de ler um livro de cada laureado com o prêmio Nobel. Eu sei que o prêmio Nobel tem lá uma certa questões políticas sempre, né? Mas eu de vez em quando eu sempre leio pelo menos um livro, eu já li desse, já li daquele. E o Tagore, se não me falha a memória, ganhou o prêmio Nobel em 1913. Ele é um escritor indiano. Gosto muito dele. Na verdade, eu já li tudo que foi traduzido em português, né, da obra dele. Já acredito que li bastante. Legal. Você me falou, quando a gente estava conversando aqui no começo, que você tem uma apresentação aí sobre o assunto, então Sim. você quer apresentar, daí a gente Bom, fala. porque umas perguntas eram o que é haikai, se é haiku, e um pouco da história, se tem diferenças de estilo. Então, algumas perguntas que você me passou ali, eu montei aqui uma apresentação aqui para a tela inteira, acho que você já deve estar vendo aí.
A questão do haikai é que ele é japonês, então ele começa lá no Japão, né? Eu coloquei a palavra haiku aqui, que é como ele é conhecido no Japão. Ele começa já lá no século X, XII, com poemas chamado choka e tanka. O choka é um longo, e lá no Japão eles têm a estrutura métrica sempre ou com 5 sons, né, ou com 7. Aqui no português, em português, o Brasil e tanto Portugal, também usado a métrica de 5 sons, né, e 7 sons também, né? Só que lá no Japão eles gostam de misturar, 5, 7, 5, eles vão alternando, né? E um longo poema, sempre nessa estrutura métrica, e o tanka é um poema curto, 5, 7, 5, 7, 7. Né? Não me pergunte por que é assim, mas isso já é bastante velho, já está mais de 1000 anos. Ok? Bom, no século XVI surge o orenga, que eles chamam, que são tankas encadeados. Então, a questão aqui é o seguinte, o orenga é uma coisa que se popularizou no Japão porque envolviam vários poetas, era uma atividade social. Tipo o repente brasileiro, alguém fala uma coisa e o outro complementa, sabe? Então, isso propiciava uma atividade social, um encontro, uma reunião, né, um passatempo, por assim dizer. Então, aí, um escrevia um tanka e o outro continuava o tema do anterior e se encadeava. Então, aí era uma cadência 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 5, 7, 7, e ia embora assim, né? Vários poetas participavam e era uma atividade recreativa, né, lúdica, por assim dizer, né? No século XV, esse erenga, esse encadeamento, ele se torna clássico, ele cai no gosto da elite japonesa, lá os shoguns, né? E eles começam a criar um monte de regras para participar. Então, era uma atividade social agora, elitizada, tá? Avançando um pouquinho na história aqui, deixa eu virar o slide aqui. No século XVI, agora aqui que surge a palavra haikai, tá? No século XVI surge o haikai renga, né? Esse nome complicadão aí. Que era agora um renga, ou seja, de novo, continuava o encadeamento popular, só que agora era a versão do povão, por assim dizer, tá? Com poucas regras, mais popular, mais informal, mais satírico, mais coloquial. Então, as classes mais baixas da sociedade também gostavam dessa atividade cultural, só que daí é chamado de haikai. Haikai, ao pé da letra, é um adjetivo que quer dizer humorístico, cômico, tá? Então, a tradução seria uma arenga, ou seja, um encadeamento de poemas humorísticos, tá? Exatamente isso que quer dizer, ok? Bom, no século XVII surge o Matsuo Basho, que é o maior poeta que o Japão até hoje tem. Eles consideram o Basho é como se fosse William Shakespeare para os ingleses, é o Basho para os japoneses, né? É o máximo. E ele é um poeta que se dedica ao haikai, né? A essa forma de poesia. Né? Então ele se dedica ao haikai renga, ele praticava esses rengas, só que além dele ser um poeta, ele também era um monge budista e era um andarilho, por assim dizer, né? E ele gostava, ele fazia várias viagens pelo interior do Japão e aí ele arrebanhava discípulos, ensinava poesia e cada lugar que ele parava, ele se reunia com as pessoas da comunidade e fazia o urenga, que era justamente essa atividade coletiva, né? Tá. Mas além de ele escrever esses renga, ele também escrevia textos em prosa, que ele descreve toda a viagem dele. Então, esses livros, a parte de prosa dele, também são muito lindos, né? Eu que gosto de relatos de viagem, ele descreve as paisagens do Japão lá do século XVII, 1600 e pouco, lá, né? E aí ele descreve, ele vai falando a viagem, e pincela dentro, ele coloca dentro ali pitadas de haikais, tá? Ele vai pondo, ele vai fazendo essa mescla de haikais com
com texto em prosa. E isso tem um nome em japonês, eles chamam de haibun, né? Então tem gente que gosta de fazer esse tipo de atividade, escrever texto em prosa e misturar com o haikai, tá? Bom, aqui então tem um haikai do Basho. Só que a gente chamar o haikai do Basho, aí tem um problema, que tem um anacronismo, porque no tempo de Basho não se escrevia haikai como a gente escreve hoje, tá? O haikai como a gente escreve hoje foi uma invenção depois, foi do século XIX, a gente já vai ver. Então, o Basho, tecnicamente, nunca escreveu o que a gente chama de haikai. O que ele escrevia é o que os japoneses chamam, desculpe os termos técnicos aqui, né? Eles chamam de hokku, que quer dizer o primeiro verso do Renga, tá? Então, o Renga tinha lá 30, 40, 50 versos que as pessoas participavam, mas o primeiro, quem dava o pontapé, digamos assim, o pontapé inicial daquela reunião literária, era a pessoa mais importante e o primeiro poema, o primeiro verso, não o primeiro verso, mas a primeira estrofe aqui, era a mais importante. E era sempre o Basho que dava esse pontapé inicial, né? Tá? Ok? Então, o que se registra, o que o Basho registra sempre é o que ele escreve, que é o primeiro. Tá? O que os outros foram escrevendo depois na reunião não se conservou na história. Né? Então, no livro do Basho tem só o que ele escreveu. Tá? Em outras palavras, mais ou menos é isso, não sei se ficou claro. Tá? Então, esse aqui é só para dar o exemplo, que daí já responde uma outra pergunta sobre a métrica. Né? Então, a métrica do haikai é 5 sons no japonês, 7 sons e 5 sons. Como o japonês conta os sons deles, é um problema deles e não interessa para nós aqui, porque eu também não sou entendido em língua japonesa, mas quando ele vem para o português, ele segue a métrica da poesia de língua portuguesa. Então, por exemplo, o gelo é amargo, ou a contagem de sílaba para no mar, né, na sílaba tônica do último verso sempre. A mesma regra da língua portuguesa, tá? O gelo é amargo, para o rato que no esgoto a contagem, mata a sua sede, né? Esse é o Roku, o primeiro que o Basho escreveu. Então, a métrica 575. Características eu coloquei aqui, não quis, mas só algum comentário. Ele é um relato da observação direta da natureza, né? Uma coisa que me fascinou no haikai sempre é que ele não trata de temas amorosos, dramas filosóficos, ele é um relato direto da natureza, e aí toda a natureza. Então, quando que você poderia imaginar um soneto, talvez tenha, né? Posso estar errado, mas que fale sobre um rato no esgoto, né? Então, geralmente são temas assim um pouquinho diferentes. Claro, dá para falar de flor, dá para falar de primavera, né? Temas mais bonitos, por assim dizer, né? Mais estéticos, mas ele fala também do rato no esgoto, né? E essa questão até um pouquinho aproximada com o sentimento budista, né? Então você também está preocupado com a vida do rato do esgoto, né? E essa simpatia dele sentiu que o gelo da água do esgoto é amargo, né? Outra característica, então essas coisas são interessantes para mim no haikai. Outra coisa interessante no haikai é que ele sempre está conectado a uma estação do ano. Tá? E aí existe uma palavra que conecta esse haikai a uma estação do ano, e a palavra ali eu pintei de azul, tá? Para marcar. Claro, essa pintura de azul é um truque didático meu. Eventualmente, algumas vezes eu dou uma palestra para crianças, né? E aí, quando eu falo dessa conexão com a estação do ano, eu sempre pinto a palavra que marca, para a criança localizar, né? Tá? E aí eu pinto da cor que lembra da estação. Então eu faço, é uma invenção minha, tá? Eu pinto de azul para lembrar o gelo, né? Para o inverno. Eu pinto de rosa a palavra para lembrar que é uma palavra da primavera, marrom para lembrar do outono, e verde
para lembrar do verão, das folhas verdes. Tá? É um truque meu. Aí a criança ou a pessoa olha o haikai. Claro que isso só vale para uma apresentação no PowerPoint. No livro, a palavra ela não pode ser destacada, tem que estar integrada ali, né? Ok? E essa palavra tem um nome em japonês também que se chama Kigo, né? Que chama-se palavra da estação, exatamente. Tá? Então, esse é um haikai de inverno do Basho. Tá? Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Não, tá muito bom. Bom, Você falou que foi o primeiro? não, esse não foi o primeiro. Esse é o primeiro haikai de um renga que ele fez durante as várias viagens dele, tá? Então ele chega no lugar, ele reúne com os discípulos e pessoas que gostam de literatura, não só ele, mas as pessoas, né? É sempre uma atividade, o haikai é muito atividade coletiva. Aí vai começar a sessão. Então quem faz o primeiro poema, né? Primeira estrofe. Aí normalmente é a pessoa mais velha, o mestre, né? E aí, no caso, era o Basho, ele fazia a sequência, 5, 7, 5. Imediatamente alguém propunha uma continuação, que seria 7, 7. E aí um terceiro, e aí a atividade ia acontecendo e avançava horas à noite, com algumas regras, tá? Regras se duas pessoas propõem uma continuação, quem é que continua, mas no fim você tem um poema longo, formado por como se fosse um mosaico, né? Onde cada pedacinho aí, 5, 7, 5, e foi feito por algum autor, tá? Essa era a atividade do Renga, tá? Tanto é que no japonês, até hoje, o haikai eles se associam muito em grêmios de haikai, onde eles praticam, não o Renga, mas o haikai em si. Então, hoje em dia é um pouco diferente. Hoje em dia eles se reúnem né, e dizem, hoje vamos fazer um haikai sobre... Escolhe um tema lá. Essa semana nós vimos que está florescendo a sibipiruna, por exemplo. Vocês viram que tem lá naquela praça uma sibipiruna florida, tal, né? Tá, beleza. Então, vamos escrever haikai sobre esse tema. Aí as pessoas escrevem, anônimo, e aí passa por eles votam, o melhor haikai foi esse. E quem escreveu esse haikai? Foi fulano, tal. E aí o mestre, quem está dirigido, pode comentar, esse haikai ficou bom por causa disso. Aí esse haikai ficou ruim por causa disso. Sabe? Então, é uma atividade recreativa, cultural, literária e de aprendizado também, né? Então, é assim que funciona até hoje, né? Claro que existem também pessoas que se reúnem para fazer o Renga no sentido clássico japonês e em japonês, mesmo aqui no Brasil, né? Os mais antigos, né? E assim como você chegou a comparar como os repentes, existe alguma brincadeira de que no repente sempre tem um cara que está querendo vencer o outro, né? Nas palavras. Existe algum vencedor? Como que é essa... Não, bom, no Orenga não tem um vencedor, só faz o encadeamento, né? Que todo mundo participa, na realidade. Então, no final, é gerado um poema coletivo, né? Onde todo mundo participou, né? Há N mãos aí, né? Tá. Nessa outra forma que eu falei, da pontuação, né? Daí, claro, né? Daí no fim da sessão vai ter o haikai que foi mais votado, né? E tem um vencedor, né? De repente ele pode receber uma medalhinha ou uns parabéns, alguma coisa assim. Né? Mas não é bem uma competição, né? É uma coisa bastante salutar, digamos assim, bastante... não tem uma competição, né? Não, entendi. No repente também é só uma sim. porque ganha o povo que está ouvindo, né? Exatamente. E... O repente normalmente são duas pessoas, né? Um duelo, né? De dois. Não, aqui são várias pessoas envolvidas, né? É interessante essa característica. Eu acho bastante interessante essa forma, né? De construção. Claro que existem outras características aí, né?
tem coisas que são proibidas no haikai, por exemplo, sentimentalismos é uma coisa que não é muito. Por exemplo, se eu olhasse esse haikai, eu poderia escrever diferente. Eu poderia, coitadinho do pobre do rato bebendo água do esgoto. Né? Aí seria muito piegas, muito sentimental. Isso não cai bem no haikai. Né? Então, é uma observação direta de um fato. Né? Geralmente é um clique, o pessoal fala assim, depende de uma sacada, a gente já vai ver algum outro exemplo, que é uma coisa assim, o cara olhou e aquilo é uma situação inusitada e que merece um registro, e ele registra no haikai, tá? Então tem essas outras características aí. Bom, vamos avançar um pouquinho, né? Aí que agora vai surgir a palavra que a gente conhece como ou melhor, não a palavra, mas vai surgir o poema, o formato de poema como a gente conhece, é no século XIX agora, tá? Então passam aí alguns bons anos, né, mais de 100 anos, quando um poeta japonês, né, no século XIX, o Shiki, né, ele inventa uma nova forma de poesia. Ele abandona esse encadeamento, daí ele vai criar uma nova modalidade que é um poema curto de 5-7-5, só esse, não encadeia mais, tá? Que é o que nós conhecemos como haikai hoje, tá? Só que aí, como ele criou essa nova modalidade poética, ele inventou uma palavra nova. E aí ele inventou um neologismo que ele pegou a palavra hai do haikai e a palavra ku do roku, tá? Então ele inventou uma palavra, e essa palavra chama-se haiku, tá? Tá em maiúsculo aqui, né? Aqui, ó, haiku é uma palavra que ele inventou no século XIX. E essa palavra define essa forma de poesia que nós escrevemos hoje em dia, quase todo mundo usa, né? Então, Paulo Leminski e todo mundo, na verdade, escreve haiku, né? Tá? Só que aí tem um detalhe, esse haiku, então, sai do Japão no século XIX, com a abertura do Japão para o mundo, né? E ele ganha o mundo no século XX. Então, vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, etc, etc. Né? Só que no Brasil, a palavra haiku não cai bem nos ouvidos, é cacofônica, né? Por causa desse ku no final, né? Preconceito brasileiro, tá? E aí, no Brasil, já no comecinho do século XX, para evitar essa cacofonia, eles usaram a palavra haikai, tá? Então, no Brasil e Portugal, são os dois únicos países do mundo que usam a palavra haikai. No inglês fala-se haiku, e no espanhol, no japonês, e nas outras, acho que no alemão também, não precisa só me confirmar, mas acredito que essa palavra se tornou universal, haiku, né? Mas no Brasil e em Portugal, eles optaram pela palavra haikai, tá? Então, essa só a diferença é essa, tá? Da tradução, né? Okay? E é claro que daí no Brasil, como não existia a letra K nas regras da ortografia lá do século XX, né? Então daí o pessoal começou a escrever com C, e é assim que tem gente que ainda escreve com K, mas a grande maioria escreve com C, haikai, né? E alguns o nome original, haiku, né? Não sei se esclareceu a dúvida. Sim, sim, é bom você ter até lembrado isso, né? Que até um ponto do século XX, nosso alfabeto só tinha 23 letras, o É oficial. isso, o K, o K, Y, não tinha, né? Então aí, como já é uma palavra que foi aportuguesada, né? Porque é haiku no japonês, e no português virou haikai. Então é uma palavra que é brasileira, por assim dizer, né? Certo? É uma adaptação, uma corruptela aí da palavra original adaptada para o português, tá? Mas a palavra haikai existe no Japão, existe no inglês também, eles usam essa palavra haikai com K, claro, né? Só que daí para eles, pro resto do mundo, a palavra haikai é um pouquinho diferente da nossa. E eu queria esclarecer isso aqui também. Então, você pode encontrar livros, teses e trabalhos que falam em inglês sobre o haikai. E o que é o haikai? Aí o haikai é todo o gênero literário criado em torno deste haikai renga, que era o que o Basho escrevia, certo? Então, o Basho escrevia haikai renga.
Então, e o que são esses gêneros? É o haiku, que é essa modalidade 575, né, que nós chamamos de haikai em português, o tanka, que é aquele um pouquinho diferente, que é o 57577, o haibun, que é o haikai integrado com um texto em prosa, o renga, que é o próprio encandeamento, o kazen, que é um renga específico com 36 estrofes, o Rankazen, que é um outro kazen específico com 16 estrofes, tá? É só detalhe técnico, tá? Me perdoe. O Senryu é uma modalidade de haikai, mas mais humorístico ainda. Ele não tem conexão com a natureza e ele tem conexão mais com problemas urbanos, problemas antropológicos, por assim dizer. Problemas humanos, tá? O Senryu. Também é uma invenção já do século XX, ou dos 19 para o 20, agora não tenho, mas acho que é século 20 foi essa invenção. E o Haiga, que é uma coisa que os japoneses gostam de fazer muito, que é, além de escrever o poema, o haikai, fazer um desenho, uma pintura em nanquim junto, a integração. Né? Eu faço questão de falar desse aqui, porque que uma modalidade muito comum hoje em dia é você fotografar e escrever um haikai junto com a fotografia. Tá? Então, a versão primitiva dessa técnica é o Haiga. Tá? Gostaria de mostrar um exemplo aqui, que é isso aqui, ó. É um Haiga, ficou meio... A imagem não era muito boa da internet, né? Mas também está escrito em japonês, ele não vai conseguir ler mesmo, né? Mas é um Haiga do Socho, que diz assim: no capinzal, mosquitos entram na casa onde eu estava. Né? Então, do capinzal, mosquitos entram na casa onde eu estava. Está escrito aqui em japonês, né? O haikai escrito aqui na vertical, né? da direita para a esquerda, né? E aqui está a assinatura do poeta, com o carimbo aqui em vermelho, e aí ele faz uma pintura, né? Então, do capinzal vem os mosquitos que entram na casa onde eu estava, então ele não está mais na casa, né? E aí, onde ele está, e aí na pintura mostra, ele e os colegas aqui estão cobertos aqui por um mosquiteiro em algum lugar aí, né? Talvez continuando a conversa aqui, né? E tem pelo menos 3, 4 pessoas. Então ele faz um desenho aqui para ilustrar e completar a ideia do haikai dele. Então esse é um quadro, na realidade, isso aqui já virou um quadro daí, né? Muito comum isso no japonês, então que chamam de haiga. Então, mistura daí a literatura com artes visuais também, né? É bem interessante isso, né? E o que eu falei, a gente tem feito, eu tenho praticado ultimamente bastante com fotografia. Você tem um celular na mão, facilita muito. Né? Antes eu andava com uma cardeneta na mão, aí eu estou lá no ônibus andando, de repente dá um clique ao ver uma cena que eu acho interessante ser registrada e me vem uma ideia de um haikai, eu escrevia no papelzinho. Né? Hoje em dia não, eu abro o celular, digito ali no próprio qualquer aplicativo de edição de texto ali dentro do celular, se de repente é uma imagem interessante de um acontecimento, eu fotografo, e depois em casa dá para juntar aquela fotografia com o poema, né? Então isso criou canais aí muito interessante para... E eu sei que você faz isso, me parece que no ano passado você fez um por dia? Eu estou fazendo. Né? Está fazendo ainda? Eu estou fazendo. A ideia é o seguinte, bom, na evolução era o seguinte, eu sempre quis fazer isso, mas aí, na época, as máquinas fotográficas eram analógicas. Aí você também não está andando com a máquina no pescoço toda hora. Então, eventualmente, você via uma cena, mas não estava com a máquina na mão, né? E aí você tentava voltar no dia seguinte naquele lugar para recriar a cena e fotografava. Mas aí tinha aquela coisa, você fotografar, revelar, aí tinha foto em papel, aí tinha que escanear, um trabalho enorme, né? Com o celular ganhou agilidade, mas eu também registrava e comecei a pôr num site, em blog, mas a dinâmica era lenta ainda. Aí eu entrei no Instagram, né? Descobri essa plataforma que eu achei maravilhosa. Um pouquinho tarde, eu comecei em 2019 a mexer no Instagram, né? Eu sou meio
atrasado nas tecnologias. Que o Instagram, a ideia é publicar foto, né? Então, se eu tenho o celular na mão e registra a imagem, e eu comecei meio que apliquei para mim mesmo um desafio, né? Pelo menos todo dia, claro que não é todo dia que eu fotografo alguma coisa e escrevo. Algumas vezes eu estou numa caminhada, eu tenho 5, 6 imagens interessantes, eu fotografo. Algumas vezes eu não estou com o Haikai pronto na mente ali, aí volto para casa ali, olho aquela imagem e crio o Haikai e vou montando, né? E eu faço a questão de postar pelo menos um por dia, né? Aí eu tenho lá uns 200 e poucos seguidores no Instagram, e aí eles têm, pelo menos uma vez por dia, uma imagem, uma foto com um haikai meu aí para lerem, né, e traçarem comentários, etc. Mas Aham. mesmo assim, tá? Não, isso é espetacular. Eu lembro, de vez em quando eu acompanho, leio alguns lá, né? Mas e o celular para mim foi uma ferramenta que facilitou muito, né? Porque se carrega ele sempre, né? Ele resolve tudo, ele é mapa, GPS e tudo mais, né? Telefona, né? Ele até telefona, como a gente diz, né? Pois é. E o fato de você. E algumas vezes a imagem, principalmente quando é uma coisa da fauna, né? Você de repente está andando numa caminhada, você enxerga lá sei lá, uma borboleta, você registra aquela imagem. Claro, o haikaísta registrava na memória a imagem e depois construía o seu haikai em função daquilo, né? Mas aí, você tendo a máquina, você pode integrar e fazer algumas coisas mais interessantes. Eu vou mostrar aqui na sequência. Eu queria só comentar os estilos do haikai. Bom, o estilo clássico é esse que os japoneses seguem, como eu já comentei. Eles têm uma palavra que é o kigo, que liga uma estação do ano, que eu já até falei isso. É o registro de uma coisa instantânea. Geralmente ele segue a métrica certinho. O haikai não tem título e não tem rima. Essa é uma pergunta muito comum. Tem que rimar? Não tem que rimar, né? Algumas vezes a rima pega mal para o haikai, né? Porque gera uma sequência de sons que pro japonês não é agradável. Eles não gostam de rima. Diferente do nosso costume ocidental, né? Poucos elementos, sem redundância. Então, você não pode falar de montanha e de serra dentro de um haikai, nem cabe falar de tanto, né? Então, você precisa evitar redundâncias, uma experiência direta da natureza, né? Então, geralmente é uma coisa no presente, você não fala nada do futuro e muito menos do passado, é um registro do presente. Isso é muito interessante. Eu acho que aí talvez entra uma coisa do budismo, talvez, né? Essa influência dessa filosofia, né? E os concursos, eu coloquei esse último comentário aqui, que os concursos de haikais que são lançados atualmente no Brasil, todos eles têm preferência para o estilo clássico, tá? Normalmente, quando um concurso de haikai é lançado, tem as regras, e geralmente são as regras do haikai clássico, tá? Outro estilo, bem diferente, é o estilo inventado pelo Guilherme de Almeida, que é o chamado estilo guilhermino, né? Como ele era um poeta que versado em métrica e rima, ele inventou um haikai cheio de métrica e de rima, tá? E aí, como que ele vai fazer rima? Ele inventou duas rimas dentro do haikai. O primeiro verso com o terceiro verso e duas rimas dentro do segundo verso. Já vou mostrar. A métrica é exata e como ele era que gostava de soneto e outras formas de poesia, ele coloca título. Toda poesia tem título, o haikai dele também tem título, né? Mas não tem conexão com natureza e os temas são bastante variados. Qualquer tema serve para o estilo guilhermino. Só para mostrar aqui 3 exemplos do Guilherme, e tem muita gente que escreve no estilo do Guilherme, principalmente quem gosta de trova, né? Os grupos de trovadores que gostam dessa coisa da métrica e da rima, né? Eles gostam de escrever haikais nesse formato. Então, por exemplo, aqui o noturno, né? Então, na cidade, a lua, a joia branca que boia na lama da rua. Tá? Então, o primeiro e o terceiro, e no segundo verso ele rima a segunda sílaba com a última sílaba. Invenção dele, tá? E que fez sucesso, né? E faz sucesso até hoje, tá?
De noite, né? Uma árvore nua aponta o céu, numa ponta brota um fruto, a lua. Tristeza, por que estás assim, Violeta? Que borboleta morreu no jardim? Okay? Espetacular. É o Eu estilo gostei dele. desse estilo aí. Como? Gostei muito desse estilo aí. Eu já consegui até escrever alguns, assim, mas tem que estar muito certo para conseguir encaixar rima. Mas o Guilherme de Almeida é especialista, e tem vários autores que escrevem livros com centenas de haikais, todos eles nesse formato, a métrica exata, todo rimadinho assim, né? E com temas daí o mais variado possível, né? Tá? Completamente diferente do estilo clássico, né? Completamente diferente do estilo clássico. Mas é um outro estilo em voga no Brasil, né? Esse estilo é bem brasileiro mesmo, né? Invenção de brasileiro. O estilo livre é um que também é bastante difundido, que daí, como o nome já diz, é livre, não usa métrica, às vezes tem rima, às vezes uma rima só, usam muito ironia, o senso de humor, alguma coisa, é um trocadilho rápido, assim, engraçado, às vezes, né? Bastante na linha humorística. Dizem que ele tem um sabor de haikai, né? Um sabor, mas aí é difícil você explicar o que é um sabor de haikai. Mas é uma coisa de uma coisa leve e que chama atenção, poderia assim dizer. Nessa linha, nós temos o Paulo Leminski, que é o mestre desse estilo de haikai, a esposa dele, Alice Ruiz, o Milor Fernandes, também, divulgou muito haikai lá na década de 60, 70, né? E nesse estilo. O Domingos Pellegrini, aqui do norte do Paraná, também gosta desse tipo de haikai mais humorístico, né? E a nossa poetisa paranaense também, a Helena Collodi, são mais nessa corrente de haikai, né? Não tão perfeita na métrica como do Guilhermino e não tão exato quanto a tradição japonesa, né? Então aqui tem um do Milor, o Milor sempre gostava também de escrever haikai e fazer um desenho, né? Então eu chamei de um haiga do Milor aqui, que diz: esnobar é exigir café fervendo e deixar esfriar, né? Então esse jogo rápido de palavras, um poema. E aqui tem uma rima só entre a primeira e a terceira, então às vezes tem essa rima, né? Às vezes. Do Leminski, aqui eu escolhi 3 só, tem uma infinidade, né? Vejo que a métrica não tem nada de métrica, não tem nada de métrica, mas a ideia é que sejam coisas bem curtas, né? Bateu na patente, batata, tem gente, né? O Leminski, bom, o Leminski tem aqui uma infinidade. Esse com rima, o segundo aqui, soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Não tem rima, esse já se aproxima mais no estilo clássico. É uma reflexão sobre um fato, né? Que ele registrou aqui, né? Ele experimentou e registrou. Cortina de seda, o vento entra sem pedir licença, né? São estilos do Leminski. Da Helena Collodi, ela já faz uma mistura agora, ela põe também título. Vejam agora a métrica dela aqui, estoura longe o 575, né? Mas alguns chamam isso de haikai, na verdade, dá para dizer que é um terceto, né? São tercetos que têm um gosto de haikai, por assim dizer. Mas estoura a métrica, não tem... bom, e é o jeito dela, né? O jeito da Helena, ela escrevia assim, né? Independente da crítica, dos comentários, era como ela fazia. E muitas vezes é assim que funciona, né? Alegria, trêmula, a gota do orvalho, presa na teia da aranha, rebrilhando como estrela. Luz interior é um dos que eu acho mais bonitos dela. O brilho da lâmpada no interior da morada empalidece as estrelas. Então, questões mais... observações, né? É uma observação. De repente, ela acendeu a luz da casa, ela estava olhando as estrelas pela janela, quando ela acendeu a luz, as estrelas apagaram, né? Então ela registrou isso. Aplauso, corrida no parque, o menino inválido aplaude o atleta. Claro, né, ela escrevia isso na década de 40, década de 50, e aí o politicamente correto era diferente, né?
não se falaria hoje menino inválido, né? Não, mas vale. Sim, Vale. sim, é o registro da época, né? Então, Hoje nós tá, até exageramos com o é, policiamento do correto. politicamente correto, né? Tá? Eu só queria pular aqui, bom, você tinha me perguntado, deixa eu voltar aqui, se eu também tinha passeado por outros gêneros, além do haikai. Eu já escrevi alguma coisa de poesia e já escrevi alguma coisa de contos e participei de alguns concursos e fui premiado, tá? Quando eu vou para a área de poesia, talvez pelo meu lado engenheirístico, talvez, né? Eu gosto de fazer poemas mais arquitetônicos, por assim dizer, né? São poemas Concretos. mais concretos, exatamente. Né? Esse aqui foi um poema que eu ganhei o primeiro lugar no concurso de poesia que teve, né? Eles pediam que falasse sobre a mídia, né? E aí bolei esse poema aí nesse formato e fui premiado, né? Espetacular, espetacular. Ele tem até acróstico, Acróstico, isso. acróstico bem no meio. Bem no meio. É, Bem estrutura arquitetônica, né? aham. A ascensão é como a pessoa chega à glória, com uma poesia, um poema, um dilema, um deleite, vou jogando umas palavras aí com uma certa rima, uma certa conexão sonora, e aí a glória é ele aparecer na imprensa, na notícia, rádio, televisão, revistas, né? E depois vem a queda, como acontece com muitos famosos que caem na lama lá no final. Espetacular. Só uma brincadeirinha aí com as palavras. E esse aqui é um outro, né? Que esse aqui eu estou para publicar ainda, nunca publiquei em lugar nenhum, já mostrando para você. Eu fiz um poema bem cúbico aqui, né? E é difícil ler, até o desafio é esse, de você ter que parar e entender onde estão as palavras, mas é um exercício, né, de visual são 4 versos que diz o seguinte: as linhas retas do cubo até o vértice mais agudo agora são um só plano, este papel tem poder fabuloso. Né? Vocês conseguiram acompanhar aí? Sim, sim. Fazer um trocadilho de você querer colocar uma coisa 3D num papel 2D. Tá? Bem Muito coisa, bom, muito bem bom. coisa técnica, né? Pô, e esse aqui é um haikai também que eu nessa linha, né? Também já coloquei já postei lá no Instagram isso aqui. Onde Conheço. eu coloco uma impressão digital e o haikai está escrito aí, né? Eu pintei ele em azul para ficar um pouco mais fácil, né? Seria quase impossível a pessoa ler, né? Então, na imensa turma, ou seja, na imensa multidão de gente, né? Uma vaga impressão. Somos todos iguais? Então, uma reflexão. Afinal, somos todos iguais? Eu tenho uma vaga impressão e a vaga impressão me diz que a impressão diz que somos e não somos, né? Porque a impressão digital nos diferencia de todos. Essa brincadeirinha que eu fiz aí com as palavras e essas letras aí em cima de uma impressão digital, né? Então, de vez em quando eu tenho brincado um pouquinho com essa linha. E o haikai mesmo, que eu tenho postado no Instagram, são esses aqui, só mostrar alguns exemplos aqui, né? Então, eu vi uma nuvem no céu, achei ela parecida com o Gasparzinho, o fantasma camarada, lá na nossa infância, né? Quem viveu a infância lá do desenho. E aí eu faço uma arte algumas vezes, no próprio celular, né? Uma das perguntas que você me fez, se eu usava o celular ou usava o computador, às vezes eu uso o computador, mas geralmente eu faço no próprio celular. Mudo a cor, recorto, junto, manipulo a imagem, né? E aí o haikai, na nuvem que passa, um fantasma camarada, tarde preguiçosa, né? Tarde preguiçosa lembra o verão aqui, né? Justamente onde a gente tem as tardes mais preguiçosas, né? Principalmente naqueles calorão, né? E aí, provavelmente, a pessoa está ali descansando na rede, espreguiçadeira, sei lá eu aonde, né? E está olhando o céu e enxerga um fantasminha camarada lá, né? Ok? Esse aqui já não tem nenhum tipo de manipulação, é só a foto, mas é uma foto que me chamou a atenção, que era um pé de hibisco branco e um hibisco, por algum motivo
desconhecido aí da biologia, nasceu com 2 pétalas rosas, né? Uma coisa muito estranha. Ali, no fundo tem um normal aqui, né? Todinho branco. E esse aqui, por algum motivo... E aí eu fiz uma reflexão em cima desse fato e registrei o haikai. Hibisco branco, cansado da brancura, pintou-se de rosa, né? Tá? Muito bom, muito bom. Deixa eu avançar aqui. Mais um aqui também, que é só uma foto direta de uma helicônia, né? E aí, a observação que eu registrei aqui é o seguinte, né? Como é que cresce, como é que nasce e cresce uma helicônia? Abrindo um parênteses aqui, eu gosto muito de observar isso, né? O mecanismo de uma planta, como que a planta cresce, como que ela floresce. Então, muitas vezes eu passo semanas olhando como que um botão se forma e desabrocha, e qual é o mecanismo daquela planta, né? Por puro hobby, tá? Puro hobby. E como é que a helicônia se forma desse jeito, né? Então, ela nasce nesse formato, e aí, a cada dia, uma dessas, não sei o nome técnico, uma abre para a esquerda, daí no próximo dia essa aqui vai abrir para a direita, e assim vai, né? E ela vai formando esse desenho ondulado aqui, como se fosse uma espiral aqui, né? E é muito bonito esse padrão de crescimento da helicônia. E aí o haikai, né? Eu escrevi ainda no formato vertical, aqui meio lembrando o estilo japonês lá, né? Até mesmo para se adaptar à disposição da foto aqui, né? Eu escrevi um passo para lá, a dança da helicônia, outro passo para cá. Né? Esse foi um dos haikais de foto haikai, eu chamo de foto haikai, que mais teve curtida lá no Instagram, né? O pessoal gostou bem desse aqui. Aqui agora eu fiz um caleidoscópio, né? Feito de um tubo de alumínio. Eu estava lá fazendo uma reforma em casa, tinha um tubo de alumínio, e olhei por dentro do tubo de alumínio, e como ele por dentro ele era super espelhado, ele formou um caleidoscópio, e aí eu saí com esse tubo de alumínio fotografando algumas coisas, bem louco mesmo, né? E aí, então, é um filtro mecânico, na realidade, é uma montagem mecânica, não tem software nenhum aqui, é só o registro direto da máquina pelo tubo de alumínio, aí, né? Uhum. E aí eu fotografei essa florzinha aí, apareceram as imagens dela ali, e aí eu escrevi o haikai meio que contornando esse quadrado do caleidoscópio ali, né? Ficou múltiplos pedaços, o mundo, um caleidoscópio, é assim que vejo. Né? Mostrando uns estilos diferentes aí, né? Bom, o que eu tinha para mostrar, assim, de um pouquinho do que dos estilos, eu interrompi, acho que voltei aqui, ótimo. Uhum. Eu tinha, das perguntas assim, mais técnicas para explicar, não sei o que você acha. Não, espetacular, você acabou respondendo tudo aí na apresentação, ficou muito legal. Eu vi que você ia apresentar os seus livros, você isso. Já e o seu livro, por exemplo, o Instagram, você tem Blogspot, então fala dos meios de divulgação que você usa. Bom, o meio tradicional eu comecei via e-mail, né? Então, na realidade, para voltar à história, quando eu comecei a primeira vez que eu ouvi falar de haikai foi lendo um livro da própria Helena Collodi, né? E aí ela falava de haikai, eu fiquei curioso, na época era 98, né? E 98, exatamente, 1998. E na época o software de busca, não sei se você lembra, era o KD, lembra disso? Sim. Pois daí eu entrei lá no KD, e não esqueço isso, foi um dia memorável, e digitei haikai, e apontou para um grupo de haikaístas lá em São Paulo, um grupo ativo até hoje, um dos maiores divulgadores do haikai, né? Um grupo, uma página mantida por Etsu Kenjiura, um descendente japonês que escreve em português, né? Então, óbvio que a gente só navega por esse universo em português, né? E
E lá eles tinham uma lista de discussão sobre Haikai e eu comecei a participar naquelas listas de discussão do Yahoo Grupos, né? Coisas do passado. Uhum. E lá fervilhava um monte de poetas discutindo Haikai e eu me encantei aquilo, comecei a participar e trocava e-mail, tudo via e-mail, né? Então começou por aí, via e-mail, até que daí surge eu tive a oportunidade de publicar, a convite do colega meu, José Marins, o primeiro livro, que não é Haikai, é um livro de Renga, né? Tá? Só para ele onde é que está aqui? Não vai pegar a câmera aqui. Tá pegando. Tá? Ele é, então, uma sequência 5, 7, 5, 7, 7, e é uma continuação, cada página continua, tá? É uma sequência longa, não me lembro quantos haikais que tem aqui, mas foi uma sequência de Renga, isso em 2004. Então, foi a minha primeira experiência como editor, né? Editor não, como escritor, né? Como escritor, Como desculpa. autor também, né? Eu tenho o privilégio de ter um desse autografado. Você estava lá no lançamento, exatamente. É verdade. 2003 foi isso, né? Não, 2004. Aí, em 2003, eu fiz que até hoje não publiquei por uma editora oficial. Tá ainda na versão PDF e impresso aqui, que é o Bem TV, né? Bem TV, né? Eu chamo edição particular porque eu acho que eu fiz uns 100 exemplares e distribuí, assim, bem artesanal, né? De vez em quando eu gosto de fazer uma coisa assim, meio artesanal. Também tenho esse. Esse eu não sabia. Por acaso, eu até achei estranho você falar que não publicou, mas uma publicação informal, por assim dizer, né? Aí, em 2006, eu lancei oficialmente, esse é o meu primeiro de Haikai, propriamente dito, Separanaporã, né? Onde aqui está o Bachô andando pelo estado do Paraná, né? Não aparece muito bem ali, está bem fraquinha o mapa, mas eu andando pelo Paraná, fazendo essa paralela, porque eu escrevo aqui bastante haikais que eu fiz em viagens pelo interior do Paraná, então meio ligando essa ideia do Bachô viajante, né, e haikaísta, né, e daí foi publicado esse em 2006. E em 2011 eu publiquei esse aqui, o Luar de Abril. Esse aqui foi premiado, esse é o meu livro que foi premiado pela comunidade japonesa lá em São Paulo. Em 2012, ele foi premiado. Eu recebi o prêmio das mãos do procônsul do Japão lá em São Paulo, né? Um momento, assim, de glória na minha vida. Parabéns. Obrigado. E eu lancei daí um bilíngue, que é o Haikais da Cantuária. Quando eu estive na Inglaterra, eu fiquei lá uns meses, daí eu escrevi haikais em português e fiz a experiência de escrevê-los em inglês. Não sou muito versado em escrever haikai em inglês, mas fiz essa experiência. E aí o título agora de Canterbury Haiku, né? Porque é em inglês assim, né? A palavra, né? E em português seria Haikais da Cantuária, né? Em português a região da Inglaterra chama-se Cantuária, né? Uhum. Esse aqui, então, é bilíngue, cada haikai está escrito em inglês e em português, né? Esse foi em 2017, lançado. Muito bom. Como você lançou ele em papel só? Esse aí eu não tenho, não conhecia esse. Esse último? Opa, então estou te devendo, né? Estou devendo um aí. Foi lançado... Bom, o que eu faço daí é o seguinte, né? É o trabalho com um editor, que aí ele gerencia a impressão para mim, né? E ele me entrega o livro impresso. Um deles ali eu fiz 1.000 exemplares, esse último aqui eu fiz 300 exemplares, não fiz menos, né? E depois, eu infelizmente, eu não me dedico muito tempo. Eu tenho colegas que são bastante dedicados a isso. Eles colocam em várias plataformas, na Amazon, e fazem consignação na Curitiba,
na Livraria Cultura, e vão de porta em porta vendendo os livros. Eu não tenho esse tempo, essa disposição. Eu não sou vendedor. Infelizmente, eu não tenho esse tino, essa habilidade. Então, aí o que eu faço é distribuir para os amigos, tá? E não vendo, praticamente não vendo, e é um hobby mesmo. Não tem, como eu sempre falo, não tem fins lucrativos. E aí eu saio distribuindo, né? Distribuo em todas as bibliotecas que eu conheço, eu vou distribuindo os livros, e pessoas que eu sei que escrevem haikais eu mando pelo correio, me pedem, eu vou distribuindo. Então, eu faço realmente uma distribuição, não tenho muito retorno, não, financeiro nesse aspecto, né? Tá? Mas então eu não sou muito. Eu sempre falo, se a pessoa tem interesse, manda um WhatsApp, procura no Instagram ou no e-mail mesmo. Eu tenho, mesmo na página da universidade, eu tenho uma seçãozinha lá que eu tenho lá a área de pesquisa, ensino e extensão. Né? Eu considero isso uma atividade de extensão, né? E lá eu coloco nessa área os meus livros, meu contato, e se a pessoa pedir, eu mando com o maior prazer, para qualquer lugar que a pessoa queira, né? Então a gente faz essa distribuição bem informal, né? Não tem nenhum mecanismo assim, né, de distribuição e venda oficialmente. E eu posso colocar o seu endereço de e-mail aqui Pode. Não, o seu Pode. Instagram e o Blogspot. Tem mais algum? No blog lá eu coloco os haikais também, que eu vou juntando e vou publicando todo mês, né? É meio tentando fazer uma disciplina de mensalmente publicar os haikais, e no Instagram, e tem o e-mail, se alguém que tiver interesse, né, de seguir ou de tirar alguma dúvida, né? Mais ou menos isso. Pode divulgar, sim. Não, então vou fazer isso. Bom, Tenho. eu acho que você acabou respondendo aqui a maioria, né? Porque a gente foi meio que combinado, né? Eu mandei as perguntas que eu ia fazer, já respondeu tudo, né? Chorinho, então. Cadê a câmera? Oi, Chorinho, tudo bom? Agora está aparecendo aí. Tudo bem? Tudo bom, você? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. Sim. Eu fico na minha sala de música, não sei se você reparou, aí tem eu vi um Stradivarius aí, né? Tem um violino velho, Ah, ali tem o meu piano, opa, legal. aí aqui tem meu violão, meus 3 em 1 aqui, Aham. aqui tem um monte de LPs, CD de música, e ali Rapaz, ainda tem flauta, tem um monte de coisa, percussão, faz barulho. aí legal. Agora o 3 em 1 você me surpreendeu. Né? 3 em 1 Na Gradiente, está funcionando. Não, a parte do toca-fita que as polias ali que eram de borracha arrebentaram, mas o toca-disco está perfeito. E na verdade eu só uso o toca-disco mesmo. Tem um monte de disco. Daí eu já substituí os meus por motor com controle ativo, né, retroalimentado. E aquelas borrachinhas você não encontrava mais, né? Mas ainda tem lá os toca-discos, toca-fita cassete, né? Tem o fita cassete aí. Coisas do passado. Coisas do passado. Mas então, eu acho que você respondeu tudo. Acho que uma pessoa que é interessada nessa área aí de haikai tem muito a aprender, né? Obrigado pela aula aí. Né? Se puder ajudar. Hã? Só eu esqueci de comentar também, né? Muitos desses materiais eu utilizo, eu já dei algumas palestras, principalmente em escola, tá? Não é muito frequente, mas lá em Irati eles fazem encontro de haikais cada 2 anos. Não teve o ano passado por causa da pandemia, mas eles reúnem muita criança, eles fazem muita atividade de haikai na escola, né? Principalmente de crianças ali do 6º ano ao 9º ano, né? E o ensino médio também. E aí eles sempre convidam
algumas pessoas para dar palestra. Então, eu já dei palestra sobre Haikai, bastante palestra sobre Haikais com criança, né? Que era uma das tuas perguntas sobre a idade, né? Então, o pessoal escreve Haikai muitas vezes dos 99, dos 10 aos 99, né? Para criança, o único critério que o pessoal pede é que tenha, óbvio, que tenha uma boa articulação da língua portuguesa, que escreva, né? E a gente explica essa questão da natureza, né? Criança, muitas vezes, não se atém a esse detalhe. Adulto também, muitas vezes, não se atém a esse detalhe, né? Da época do ano que floresce o ipê, por exemplo, coisa assim, né? E aí, geralmente, eles, em concurso, eles dividem para até uns 15 anos, é o infanto juvenil, e de 15 para 99 entra na categoria adulto ali, participa e concorre, e todo mundo igual, né? Então, ela é bastante universal nesse aspecto, o Haikai, né? Ela não tem um Haikai para adolescente, um Haikai para... Não tem essa definição, né? Ela é quase igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Né? É legal. Eu até quero dar o meu depoimento sobre o seu conhecimento da natureza. De vez em quando eu recorro a você para perguntar nome de algumas espécies. Lembro de algumas árvores que eu já perguntei que, para mim, embora eu tenha bibliografia de bióloga aqui, né, é muito difícil eu achar por comparação, né? E a recepção das crianças quando você fala de Haikai é boa. Muito boa. Nossa, eles são existem concursos internacionais promovidos pelo Japão de Haikai infantil, e por incrível que pareça, o Brasil é um país que é bem cotado na participação, principalmente escolas de São Paulo e do Paraná. São sempre... existem alguns núcleos de educação, por exemplo, um que é o núcleo de educação de Irati, mas aí é porque lá o núcleo de educação é ligado a uma academia de literatura que o pessoal gosta de Haikai. E aí eles promovem todo ano várias atividades dentro do currículo escolar com crianças de literatura, justamente com essa coisa, para a criança gostar de observar a natureza, né? Tem um lado ecológico ligado a isso, um lado social também, e também o lado literário, né? Então, estimulam a criança a produzir. E como o Haikai é um poema curto, não é muito complicado para elaborar, né? Tá? Não é um romance, por assim. Então, a criança faz e corrige, e tem uma interação com a professora, e o pessoal manda para concursos que tem em São Paulo, e tem várias escolas paranaenses premiadas, aqui em Curitiba mesmo, São José, Irati, Prudentópolis, Guarapuava, no interiorzão aí do Paraná, tem bastante gente trabalhando Haikai com crianças, né? E alguns desses Haikais, quando são mandados para o concurso internacional, também tem premiação de Haikais de brasileiros, né? Então a gente nem fica sabendo isso, mas tem essa participação, sim. Né? E a criançada gosta, né, desse gênero, assim, para trabalhar. Eu sempre faço pergunta assim. Tem uma pergunta aqui, acho que resume tudo isso, né? Você acha que esses últimos acontecimentos históricos no país, talvez aí 15, 20, 30 anos, mudou o jeito do leitor ou o jeito do brasileiro de pensar, de enxergar a vida? Desculpa entrar num negócio assim meio... que parece que não tem muito a ver com Haikai, né? Mas sim, tem sim. Escritor. No mundo, por exemplo, nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, houve aí uma polarização de pessoas que não existia antes, principalmente aqui no Brasil, né? Nós tínhamos amigos, não importava cor, raça, pensamento, ideologia, e isso não só aqui, mas no mundo inteiro ele foi quase que dicotomizado, né? Quase que separado em dois lados, e isso
influencia muito na maneira do leitor interpretar as coisas, essa coisa do que é correto, um policiamento para a ideia do outro. Daí, dentro desse mundo do haikai, isso chegou a interferir? Essa seria... Tem um pouco sim. A gente não está alheio a esses fatos, né? Acontece, né? Questões políticas, tecnicamente, o haikai ele não é para versar sobre catástrofes, nem assuntos políticos, nem assuntos religiosos, né? O pessoal pede para ser alguma coisa mais isenta nesse aspecto, né? Mas a gente é um ser político e a gente tem essa influência, né? Tanto é que, por exemplo, os japoneses, eles têm, como eu falei do Kigo, são aquelas palavras que marcam uma estação. E os japoneses, eles têm um dicionário de Kigo, né? Eles têm vão organizar. Então, quando a pessoa olha lá uma violeta, a violeta floresce mais em tal época do ano. Então, a pessoa tem um guia para ele saber, né? E nesse dicionário de Kigo, chamado de Kigologia, tem um nome específico para isso, eles têm o dia da bomba, só para você ter uma ideia, tá? Então, eles têm haikais, quando chega lá na época de agosto, 24 de agosto, em torno dessa data, eles têm um tema, assim como a gente tem festa junina, né, fala, é um tema que marca uma época para reflexão de, né, a espiritualidade brasileira, ou festa junina, né, não só a espiritualidade, mas o acontecimento social todo em torno da festa junina, eles têm esse Kigo, que é o dia da bomba, né? Então, tem, né? Tem uma influência, claro, que aí é óbvio que eles não, eu não sei, né? Eu não sei se eu já li, mas acho que eu já li alguma coisa, mas é um momento para relembrar e rever e repensar a vida em função desse acontecimento histórico, né? Tá? Então tem um pouquinho disso, sim. Não somos isentos, né? Não é isento, né? E é claro que se a gente vai observar a natureza e se a natureza ela está sendo depredada ou vilipendiada, a reação é também uma crítica. Então carrega também algumas, ou como eu falei ali, o do rato do esgoto do Bachô, né? Então tem uma crítica ali também, né? Por que tem esgoto ali, né? Você pode puxar por essa veia também, né? E acontece, existem muitos haikais que falam da miséria do Brasil, da criança de rua, muitas vezes tem muitos haikais que ligam, por exemplo, a época do Natal com as diferenças sociais, né? Isso acontece também. Mas a questão é de como se trata isso, né? E de certa forma, pelas próprias regras, ela acaba também sendo uma ilha onde as pessoas podem descansar desses embates, né, de vez em quando. Aí. Sim. Mas esses embates, às vezes, também vão para dentro desses grêmios e dessas listas de discussão e etc. Né? Com certeza. Então, eu quero agradecer você de ter aceitado esse convite e o desafio de explicar para nós essas coisas, né? Eu que agradeço. Eu gosto de compartilhar. Como é hobby, a gente tem prazer de fazer e mostrar que faz e se tiver que mais pessoas façam, né? Hobby, né? Então a gente fica feliz de divulgar, não para promover a pessoa, né? Mas de repente para divulgar essa arte e as pessoas conhecerem um pouquinho mais dela, né? E tem um monte de gente, e a gente conhece muita gente que vai fazendo por aí, né? E via livros, via edição formal, por grupos de discussão na internet, ou redes sociais, etc. Então, a gente tem conhecer esse universo interessante, né? Eu que agradeço o espaço para divulgar essa forma de arte, né? Beleza, muito obrigado, Sérgio Francisco Pichorinho, haikaísta, engenheiro, cientista, que conversou com a gente aí sobre o haikai, né?
Esse é um canal onde a gente conversa com autores sobre suas obras, pensamentos, técnicas e também sobre os mais diversos assuntos, né?